Bom dia, pessoal. Quer dizer, bom dia para alguns e boa noite para outros, né? Então, temos aqui brasileiros e japoneses hoje reunidos. Muito bom estar com todos vocês. Algumas pessoas já me conhecem, né? Meu nome é Gabriela, eu faço parte da equipe Abrademe. Essas pessoas que já me conhecem vão ter que me ver amanhã também, então estão aqui para matar a saudade. É uma honra a gente ter essa palestra hoje, é uma felicidade, a nossa palestra cujo tema é Relações Internacionais do Japão, a história, né? A gente vai então falar um pouquinho sobre a história das relações internacionais do Japão. Hoje a gente sabe que o Japão é um país muito diplomático, que tem muito contato com todos os outros países, né? O relacionamento é muito bom. Então, é muito interessante a gente ver como é que se deu, né, essa construção. Vai ser uma palestra breve, tá? Então, a gente não vai ver 10 horas, mas vai ser muito interessante. Acredito que o conhecimento adquirido vai ser grandioso. A gente tem a honra de estar aqui com o professor Francisco e também com o excelentíssimo senhor Akira Kusunoki, o nosso cônsul, que talvez não seja mais nosso agora. Quando eu digo nosso, é em São Paulo, né? Que eu já fiquei sabendo que ele vai estar viajando, então já é um tchauzinho, talvez. Bem, é uma honra ter vocês todos aqui, pessoal. Vou dar a palavra agora para o professor Francisco Sato. Ele vai falar mais um pouquinho com vocês e em breve a gente começa, então, a nossa palestra. Bom dia, professor. Bom dia. Minasan, ohayou gozaimasu. É um prazer muito grande estar aqui com uma palestra tão importante como esta, e eu agradeço bastante ao cônsul, excelentíssimo senhor Akira Kusunoki, por ter aceito essa incumbência desta palestra para o nosso grupo de História do Japão. A gente gosta da História do Japão e certamente essas informações serão muito úteis para eles, principalmente agora. Nós estamos falando do período Edo, né? Então, está exatamente na metade do curso, né? Então, eu acho que vai ser muito útil e muito importante neste momento. Os nossos alunos, alguns são nossos ex-alunos também, com certeza terão muita informação com essa palestra do senhor. Então, eu agradeço bastante. Eu queria apresentar rapidamente o cônsul, né? Ele chegou ao Brasil em 2003 como cônsul da área cultural, né? No Rio de Janeiro. Depois ele veio para São Paulo como cônsul da área política. Foi aí que nós nos conhecemos. Depois ele também foi cônsul geral em Belém, e depois ele foi embaixador da Guatemala, né? Embaixador do Japão na Guatemala. E depois ele voltou aqui como cônsul geral adjunto em 2018, né? Então, eu queria então começar então, né? Vamos passar a palavra então para o senhor excelentíssimo senhor Akira Kusunoki. Então a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia. Estão ouvindo? Tá Sim, bom? perfeito. Sou Kusunoki, cônsul-geral adjunto do Consulado-Geral de São Paulo, em São Paulo. Hoje gostaria de falar um pouco sobre a história das relações internacionais do Japão. A história é o registro do passado, mas o modo como interpretamos a história causa grande impacto no presente, como também no futuro, né? Principalmente no século XX, o Japão cometeu um grande erro chamado guerra, né? E inúmeras interpretações em relação aos acontecimentos que culminaram com este fato e que causa entre os países grandes discussões até os dias atuais. A partir deste ponto de vista, hoje gostaria de falar sobre a forma como o Japão se relacionou com os demais países por mais de 1000 anos. Porém, o que vou explanar a partir de agora não é
a única interpretação correta da história. E assim sendo, gostaria que cada um de vocês refletissem sobre o tema. A palestra previamente gravada será transmitida agora, a fim de que mesmo aqueles que não puderam participar hoje possam assistir futuramente. E após a palestra, gostaria de receber as impressões e abriremos um espaço para as perguntas. Então, vamos, né? Por favor. Vamos. E, pessoal, para as perguntas, mandem-nas no chat, tudo bem? Porque todo mundo vai permanecer no mudo, então acho que vocês conhecem o botãozinho ali embaixo do chat, então vocês podem mandar as dúvidas por lá. Vamos começar. O tema de palestra de hoje é a história da diplomacia japonesa. Desde a antiguidade, o Japão recebeu grande influência da civilização chinesa e, a partir do século XVI, foi influenciado imensamente pela civilização ocidental. Tendo-se o relacionamento entre estas duas civilizações como pilar, tentarei esboçar em linhas gerais a relação do Japão e os países estrangeiros desde a constituição do Japão como nação até após a Segunda Guerra Mundial. Certamente, esta dissertação deveria versar sobre a atual política diplomática japonesa. No entanto, pelo tempo que nos é limitado, deixarei o assunto a ser discutido em uma próxima oportunidade. Gostaria de ressaltar que a posição desta apresentação é baseada em uma visão pessoal e particular minha, não sendo uma posição oficial do governo japonês. Acha-se que a concepção do Japão como nação unificada ocorreu entre os séculos 3 e 4. Diferente das relações internacionais modernas, a relação entre as nações daquela época não era de igual para igual e na Ásia Oriental existia uma hierarquia onde a China ficava no topo. Pelo fato de estar separada pelo mar, no Japão, a noção desta hierarquia era muito tênue, diferente das nações que ficavam no continente. Assim, mesmo estando tão próximo da China e sendo influenciado fortemente, o Japão nunca se submeteu à China. Existe um relato de que, no início do século VII, foi entregue uma carta do imperador japonês ao imperador chinês, que começa com os dizeres: como imperador do país do sol nascente, envio esta missiva ao imperador do país onde o sol se põe, que deixou o imperador chinês bastante furioso. Para o imperador chinês, ser tratado como igual pelo imperador japonês, que ele considerava ser inferior, era imperdoável. Por outro lado, havia uma grande diferença entre o poder da China e do Japão na antiguidade. O Japão enviou muitos estudantes para a China para o aprendizado da civilização. O envio dos estudantes iniciou-se no começo do século VII e continuou até fins do século IX por longos 3 séculos. Os estudantes aprendiam a estrutura da nação e a cultura e, ao retornarem ao país, contribuíram imensamente no progresso, na formação da nação e no desenvolvimento da cultura. Um exemplo seria o kanji, que foi introduzido no Japão até o século V, servindo para a grafia da língua japonesa. E também o budismo, introduzido através da China no século VI, e a cidade de Kyoto, construída no século VIII, como a capital do Japão, teve inspiração na capital chinesa Xi'an.
Esta é a foto do templo budista Horyuji, construído por volta do século VII. É a construção de madeira mais antiga do mundo. O budismo foi introduzido no Japão no século VI e se difundiu como uma ideia política entre a classe dominante. A próxima foto é da estátua em bronze de Buda do templo Horyuji. E supõe-se que o autor seja uma pessoa ou da China ou da Coreia. É dito que a razão de o Japão querer aprender a estrutura da nação e a civilização chinesa foi para não ser dominado pela grande potência imperial alemã, ao mesmo tempo em que visava construir uma nação forte, tendo o imperador como seu núcleo. Isto é muito parecido com o aprendizado que o Japão fez no século XIX da civilização ocidental, quando foi pressionado militarmente pelos países ocidentais, construindo uma nação moderna com o imperador no seu núcleo, para se contrapor à colonização ocidental. Não se limitando ao aprendizado da estrutura da civilização chinesa, o Japão foi aperfeiçoando a sua própria organização e cultura. Assim, no século IX, achou-se que o mérito do aprendizado na China não era compatível com o grande risco do trajeto marítimo a ser percorrido pelos estudantes, e o envio de estudantes para aquele país foi encerrado. O que resultou em um avanço e na definição da estrutura e cultura própria do Japão. O exemplo disso é a criação e difusão da escrita japonesa hiragana e katakana, criada com base no kanji, que surgiu nesta época. No século X, o sistema nacional importado da China deixou de funcionar, causando insegurança social. Em meio a esta atmosfera, a classe dos guerreiros Bushi, que não era da classe social elevada, assumiu a manutenção da ordem social, aumentando seus integrantes e o seu poderio, vindo a criar um poder político no século XII. Desta forma, o Japão começa a trilhar um rumo diferente dos demais países da Ásia, como foi na China ou na Coreia, onde a nobreza se mantinha no poder. Esta imagem é da estátua do primeiro shogun que iniciou a política do samurai no final do século XII. Os senhores podem notar que ele está vestindo um traje da aristocracia ao invés da investimenta de combate do samurai que costumados ver. No início, o samurai era a guarda dos aristocratas, mas gradativamente conquistou o poder, passando a adquirir um status equivalente ao da aristocracia. O poder dos guerreiros se manteve durante 7 séculos, desde o fim do século XII ao século XIX, mas o enfraquecimento já ocorria no século XV, quando o poder central perde sua influência e atração, vindo a causar grande turbulência política e insegurança social. O século XVI foi marcado por grandes lutas. Em meio a esta situação, o Japão se encontra pela primeira vez com a civilização ocidental, e este encontro mudou imensamente a história do Japão. As relações diplomáticas do Japão até meados do século XVI
estavam limitadas no âmbito da ordem internacional centralizada na China. Porém, no século XVI, com o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, os portugueses e espanhóis vieram para a Ásia e a história do Japão muda radicalmente o seu curso devido à grande influência da civilização ocidental. O primeiro ocidental que chegou ao Japão foi português. Isto ocorreu aproximadamente 40 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, por volta da primeira metade dos anos de 1540. Nesta ocasião, o Japão comprou armas dos portugueses e em poucos anos conseguiu produzir armas genuinamente nacionais em grande escala. O Japão daquela época já dominava a tecnologia para fabricar suas próprias armas. Do século XV para o XVI, o Japão estava em situação de guerra civil, pois o poder central havia perdido autoridade para governar o país como um todo. Surge então um governo comandado pela classe guerreira, liderado por um general que venceu os demais por ter se destacado na introdução da arma, que era a tecnologia de ponta, criando uma política estável. É dito que a arma introduzida pelos portugueses alterou a forma de batalha no Japão, vindo a encurtar o período de guerras internas no Japão. Este é o castelo com o qual todos já estão familiarizados, mas castelos altos como este passaram a ser construídos após a introdução das armas. As armas mudaram a forma de combate, assim como a construção de castelos. Juntamente com a arma, os europeus introduziram o cristianismo no Japão. Os jesuítas foram enviados não só para o continente americano, mas também para a Ásia. E após 1540, em um curto tempo, o cristianismo difundiu-se pelo país. Porém, no final do século XVI, a classe política formada pelos guerreiros perseguiram o cristianismo e, nos quase 3 séculos seguintes, o cristianismo foi proibido no Japão. Esta imagem é de um galeão português. E na imagem seguinte, podemos observar as vestimentas dos portugueses da época. Existem algumas teses sobre os motivos que levaram à rejeição do cristianismo pelos governantes, e uma delas seria de que um marinheiro espanhol que se naufragou no Japão havia ameaçado os japoneses, exibindo o potencial militar com as armas. Outro motivo que se pode pensar seria de que o princípio do cristianismo se chocava com os princípios do feudalismo, política predominante no Japão daquela época. A partir do século XVII, não somente o cristianismo, mas o comércio internacional com a Europa também sofreu restrições. O comércio internacional entre Espanha e Portugal foi proibido, sendo liberado apenas o comércio com a Holanda e a China, que não faziam menção ao cristianismo, sob rigorosa vigilância. E também a viagem dos cidadãos ao exterior foi proibida. 40 anos antes de virem ao Japão, os espanhóis
e portugueses chegaram na América Central e Sul, criando suas colônias, como teria sido a história. Caso Portugal ou Espanha tivesse tentado colonizar o Japão. Como mencionei no início, na época, o Japão era governado pela classe guerreira, diferente dos demais países da Ásia, governado pela nobreza. Os guerreiros tinham a tecnologia para produzir armas em grande escala e há quem diga que possuía poder de fogo maior que o da Espanha, o país dominante. Dessa forma, pode-se dizer que, mesmo que a Espanha tentasse colonizar o Japão, seria difícil a concretização. Encerrando-se a era das guerras no século XVII e com a nação unificada chega a era pacífica. Por aproximadamente 200 anos, apesar de a relação com o exterior rigidamente controlada, a economia interna prosperou juntamente com o desenvolvimento da cultura popular nas cidades. Por outro lado, como as guerras internas cessaram, a técnica bélica se estagnou. Esta imagem retrata uma pacífica rua comercial de Edo, a antiga Tóquio. O Monte Fuji pode ser visto ao fundo. Eram os comerciantes que governavam a cidade de Edo e não os samurais. Nesta época, Edo tinha uma população de mais de 1 milhão de pessoas e era a maior cidade do mundo, superando Londres e Paris. Esta imagem é de uma loja de kimonos. Em Tóquio, a loja de departamento Mitsukoshi é famosa e ela tem a sua origem nestas lojas. Podemos constatar claramente como o comércio estava se desenvolvendo na cidade de Edo. A imagem seguinte também ilustra a vida pacífica em Edo. Durante estes 2 séculos pacíficos, os países europeus concluíram a Revolução Industrial, fortalecendo o poder militar e avançaram rumo à Ásia, buscando fornecedores de matéria-prima e mercado para vender seus produtos industrializados. A Holanda e a Inglaterra, que eram potências da época, criaram a Companhia das Índias Oriental e, graças ao poderio militar, monopolizaram o comércio na Ásia, obtendo grandes lucros. No entanto, no Japão, os comerciantes holandeses e ingleses estavam limitados a praticar o comércio internacional em uma ilha artificial em Nagasaki, sob forte fiscalização do governo Bakufu. A minha geração aprendeu que a política de fechamento de fronteiras impediu a modernização do Japão, mas hoje muitos historiadores avaliam que esta estratégia protegeu o Japão de ser colonizado pelos países europeus. Mas, ao aproximar-se do século XIX, a ameaça de ser colonizado pelos países euro-americanos chega ao Japão. Graças ao poderio militar, a Inglaterra domina a Índia e a China. A França dominou a península da Indochina. Os Estados Unidos colonizou as Filipinas, colocando o Havaí sob sua posse. A Rússia, por sua vez, tentou avançar para a Ásia, construindo a ferrovia siberiana. A partir do final do século XVIII, chegaram frotas da Rússia, Inglaterra
Estados Unidos ao Japão, exigindo o livre comércio, apoiados no poderio militar que possuíam. Para o Japão, que havia passado os 2 últimos séculos pacíficos, não tendo como enfrentar o poder militar dos países euro-americanos, o governo Bakufu foi forçado a aceitar a abertura para o comércio internacional. Em 1840, com a notícia de que a Inglaterra havia colonizado parcialmente a China por ter vencido a Guerra do Ópio, o temor de que o Japão também poderia ser colonizado aumentou no meio da classe intelectual. Assim, as lideranças regionais que viram que o governo Bakufu não era capaz de resistir às forças euro-americanas, em 1868, destruíram o governo Tokugawa Bakufu, que se mantinha no poder há 2 séculos e meio. Esta imagem é de um navio de guerra americano que chegou à Baía de Tóquio. A vida pacífica de Edo, que vimos anteriormente, mudou completamente com a chegada deste navio de guerra. Esta imagem ilustra a Guerra do Ópio, travada entre a China e a Grã-Bretanha. Em seguida, temos a imagem de chineses sofrendo com o ópio. Para resistir à colonização euro-americana, o novo governo introduziu as tecnologias e ciências do exterior, acelerando a modernização e o incremento das forças militares do país. E em 1872 foi implantada a primeira ferrovia no Japão. No mesmo ano, foi instituído o Ministério da Marinha. Desta forma, para evitar a colonização euro-americana, após 2 séculos pacíficos, o Japão reforçou o poder militar e incrementou a modernização do país. Esta imagem é de uma base de canhão instalada na costa para repelir os navios de guerra do Ocidente. A produção de fio de seda no Japão era muito ativa, mas o novo governo construiu uma fábrica estatal para a produção em massa, visando a exportação do produto. Podemos notar que as mulheres é que estão envolvidas na produção. A produção e a exportação de fios brutos contribuíram muito para o desenvolvimento da economia japonesa. A imagem a seguir é de uma fábrica de canhões. Atualmente, ainda preservado, foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Mesmo depois da formação do novo governo, a ameaça militar do exterior continuou, principalmente a existência da Rússia, que visava expandir seus domínios na Ásia através da construção da ferrovia Moscou-Sibéria, assustava não somente o Japão, mas também a China. E o motivo de preocupação para o Japão era a Rússia dominar a Península Coreana, pois se isso ocorresse, estremeceria a segurança japonesa. Então, o Japão tratou de aumentar sua influência nesta região. No entanto, naquela época, a China exercia forte influência sobre a Coreia. Assim, em 1894, houve o confronto militar entre o Japão e a China, para definir quem administrava a Península Coreana. E com a vitória do Japão, a Coreia tornou-se independente da China. Nesta época,
A China já era parcialmente colonizada pela Inglaterra e, pelo fato de ter sido derrotada pelo Japão, enfraqueceu-se ainda mais, permitindo que o domínio de seu território fosse compartilhado pelos países euro-americanos. Isto é, o domínio único da Inglaterra se dissolveu e países como a Rússia, França e a Alemanha tomaram partes no domínio da China. O Japão, que nos fins do século XIX havia derrotado a China para não ser colonizado pelos países euro-americanos, mudou de posição, vindo a competir pela colonização dos países asiáticos, especulando expandir seu poder ao Nordeste chinês. Isto aumentou a tensão com os países euro-americanos. Consequentemente, em 1904, ocorre a guerra com a Rússia, disputando o domínio do Nordeste chinês e da Península Coreana. Com a vitória do Japão nesta guerra, o poderio japonês se expandiu pelo Nordeste chinês e na Península Coreana. O poder militar da Rússia, na época, se igualava ao da Inglaterra, que era a maior potência militar, e o fato de o Japão, país minúsculo, ter derrotado a Rússia intimidou ainda mais os países euro-americanos. Também vale ressaltar que a guerra contra a Rússia tem muito a ver com a imigração japonesa ao Brasil. Pelo fato de o Japão ter vencido a Rússia, o movimento de exclusão dos japoneses nos Estados Unidos aumentou consideravelmente. Até então, o Japão vinha incentivando a imigração dos japoneses aos Estados Unidos para resolver o problema do aumento de sua população. No entanto, com o movimento de exclusão de japoneses naquele país, o Brasil foi escolhido como alternativa de país destinatário. Em 1895, foi assinado o Tratado de Amizade de Navegação, iniciando-se as relações diplomáticas e 13 anos mais tarde, em 1908, teve início o envio dos imigrantes ao Brasil. Quando a relação entre o Japão e os países euro-americanos se deteriorou, inicialmente o governo japonês tentou melhorar as relações. No entanto, pelas sucessivas vitórias que tinham alcançado nas guerras, os militares japoneses aumentaram influência no ambiente doméstico, que, ignorando a intenção do governo japonês, vinham aumentando o poderio na região nordeste da China. Ao mesmo tempo, a fim de obter matérias-primas como o petróleo, alcançou o sudeste da Ásia, região onde os países euro-americanos já tinham o domínio através da colonização. Isto piorou consideravelmente a relação com os Estados Unidos, e em 1941 teve início a guerra contra os Estados Unidos e seus aliados. O Japão obteve muitos êxitos nas batalhas, mas enquanto a linha de frente se expandia, o abastecimento dos insumos militares foi se escasseando, tanto que em 1945, após o lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos, veio a render-se. Após 6 anos de ocupação dos Estados Unidos e países aliados, em 1951 foi assinado o Tratado de Paz de São Francisco,
quando se encerrou o estado de guerra entre o Japão e os países aliados. Ao mesmo tempo, o Japão assinou o Tratado de Segurança com os Estados Unidos, cujo tratado regula a aliança entre os dois países até os dias de hoje. Como visto até agora, expus a história da diplomacia japonesa em linhas gerais até a Segunda Guerra Mundial, dividindo em 5 fases. A primeira fase foi a da estruturação do Japão como nação, que se espelhou na China, que era o centro da ordem internacional da época, assimilando a estrutura nacional e a civilização chinesa, período entre os séculos 6 ao 9. A segunda fase foi a época em que o envio dos estudantes à China se encerra, dando lugar à construção da própria cultura e estrutura da nação. Muitas das culturas que atualmente são chamadas de tradicionais originaram-se nesta época. É o período entre o século X e meados do século XVI. A terceira fase se caracteriza pelo fato de o Japão ter restringido a influência dos países ocidentais, mesmo estando em contato com a civilização ocidental. É a época que engloba meados do século XVI ao fim do século XVIII. A quarta fase é marcada pelo fortalecimento do poder militar e econômico, sob a pressão da ameaça de ser colonizada pelos países ocidentais. É praticamente o século XIX. Na quinta fase, pretendeu-se expandir seu poder na Ásia, utilizando-se das forças militares e da economia alcançadas. Seria a primeira metade do século XX. O que eu mais gostaria de transmitir nesta palestra é que, ao longo de sua história, o Japão relacionou-se com diversos países importantes, aprendendo muito com eles, ao mesmo tempo em que manteve a sua soberania. A partir do século VI, a civilização chinesa era o modelo a seguir, mas não foi por ela dominada. E a partir do século XVI, ficou sob pressão militar da civilização ocidental, mas não foi por elas colonizada. Assim, desenvolveu uma característica única que não ocorreu em outros países asiáticos, ou seja, a sociedade dos guerreiros, Bukeshakai, e a cultura singular. Posteriormente, foi o primeiro país a concluir a modernização na Ásia, tornando-se uma das maiores potências econômicas do mundo. Segundo a lógica, eu deveria discorrer sobre a sexta fase, que seria sobre a diplomacia contemporânea do Japão, mas deixo para uma próxima oportunidade, visto que o nosso tempo é limitado. Em linhas gerais, a sexta fase é o período que abrange a recuperação do Japão do pós-guerra, alcançando o progresso até se tornar membro responsável da comunidade internacional. Por fim, com relação ao Brasil, como dito anteriormente, as relações se iniciaram em meio à atmosfera de apreensão do mundo contra os japoneses, pelo fato de o Japão ter derrotado a China e a Rússia, visando expandir o seu poder na Ásia. Mas mesmo em meio à preocupação do mundo, o Brasil acolheu calorosamente os imigrantes de nosso país. Somos profundamente gratos ao Brasil e jamais nos esqueceremos deste fato. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita.
Sensacional. Adorei. Acho que é uma palestra que conseguiu resumir muito bem, né? De uma forma muito geral, mas também muito significativa, né? Para trazer várias partes que se complementam da história. Então, eu acho que é sensacional. Bem, vou chamar aqui o professor Francisco Sato novamente. Ele vai fazer uma primeira pergunta, enquanto eu vou aqui conversando com o pessoal, selecionando outras perguntas, que acho que tem muito assunto, né? Acho que daria para falar umas 6 horas aí, direto, sobre as relações internacionais do Japão, mas vamos nos conter. Então, professor, a palavra é sua. Olha, eu fiquei impressionado com essa palestra do cônsul, né? Eu acho que até agora ninguém tinha me explicado de uma maneira tão clara e tão objetiva toda a história do Japão. Foi uma verdadeira aula, né? Em termos de história das relações internacionais do Japão. Eu acho que todos os alunos estão satisfeitos. Espero que os alunos façam as perguntas pelo chat, né? Que o cônsul vai responder. E eu queria, então, antecipar, já que eu tenho esse privilégio, de fazer a primeira pergunta para o cônsul, enquanto a Gabriela seleciona as outras perguntas que vierem, né? Cônsul, eu queria perguntar o seguinte: o Japão é um grande aliado diplomático dos Estados Unidos. E tanto é que hoje, exatamente hoje, né, o primeiro-ministro Suga está nos Estados Unidos tratando de questões de segurança da Ásia. Então, é um grande aliado. Agora, esse é um grande aliado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu queria perguntar o seguinte: hoje isso, né, essa ligação, né, muito forte com os Estados Unidos é bastante normal. Eu acredito que é bastante normal. Mas logo no final da Segunda Guerra, quando finalmente o Japão, depois do Tratado de São Francisco, o Japão começa a ter relações com outros países, o fato do Japão se aliar justamente àquele que foi um grande inimigo, aquele que lançou 2 bombas atômicas, né, e que ocupou o Japão e ainda ocupa, né, naquele período, a província de Okinawa, como foi a reação do povo japonês? Como o povo japonês reagiu, né? Ou se houve indignação, se houve alguma manifestação nesse sentido e como o governo procurou segurar isso, ou se foi feita alguma campanha para acalmar essa população. Eu queria saber exatamente isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, logo ainda naquela turbulência, né, da guerra, o Japão se aliou aos Estados Unidos. Então, esse fato eu queria perguntar para o senhor. Bom, senhor Francisco, muito obrigado pela pergunta. Pergunta muito boa. Eu acho que o povo japonês tem sido mais pragmático que ideológico. E quando vê que há necessidade de mudar, muda de repente a sua posição, né? Então, quando o Japão perde a guerra, não guardou rancor, né, contra os americanos e escolhe os Estados Unidos, que era inimigo, como o seu aliado novo. E o povo também, né, aceitou a cultura americana e como jazz, Walt Disney e Coca-Cola, né? E acontece que a mesma coisa tinha acontecido no século XIX. Quando os navios de guerra ocidentais chegaram, né, o Japão, no início, tentava expulsar os ocidentais, né? Mas vendo que não era possível, né, resistir, então decidiu abrir a fronteira, mudou a posição de repente, né? Aí começou o processo de ocidentalização, né? O Japão aprendeu muita coisa do Ocidente. E naquela época a ocidentalização era sinônimo de modernização. Mas essa mudança era superficial,
há um ditado: alma japonesa, conhecimento ocidental, né? Ou seja, aprender tecnologia ocidental, mas conservando a tradição japonesa, né? Até hoje, o povo japonês parece ser ocidentalizado, mas, no fundo, conservamos a tradição. Não sei se eu respondi. É isso, mais ou menos. Muito obrigado pela resposta, uma boa resposta. Esclareceu bastante quanto a essa questão, né? Eu admiro bastante o povo japonês porque tem essa alteração, né, rápida, ele se adapta rápido às situações, talvez por causa da própria situação da natureza japonesa, que é muito dura, né? Ela tem períodos muito difíceis, desastres naturais, tsunamis, vulcões, né? Tem 20 vulcões ativos ainda hoje. Então, eu acho que essa adaptabilidade é que fez, né, o Japão ser o que é hoje. Eu acredito que seja isso. Muito obrigado pela resposta. Várias dúvidas estão surgindo, eu selecionei algumas, porque são várias mesmo, então tive que separar devido ao nosso tempo, pessoal. Então, eu não consigo fazer todas, temos um tempo limitado, mas nós agradecemos muito. Mas vamos lá, não vou falar muito. O Pedro, ele traz uma pergunta sobre a relação diplomática do Japão no período da Primeira Guerra Mundial. Tinha esse interesse em ter relações diplomáticas, até porque o Japão teve uma participação, mas depois a participação foi meio que saindo. Tinha um interesse em manter essa relação diplomática naquele período? Sim. Bom, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, né? Então, naquela época, como já expliquei, a Rússia tentava dominar a nordeste da China, chegava à China. Então, a Inglaterra, que sentia a ameaça da Rússia, necessitava aliado na Ásia. Então, a posição da Inglaterra é mais ou menos a posição dos Estados Unidos para o Japão, o grande aliado. E por isso Inglaterra convidou o Japão para participar na Primeira Guerra Mundial. Aí participou e contribuiu bastante para a manutenção da paz na Europa. Aí foi uma oportunidade ótima para o Japão elevar sua posição na comunidade internacional. Perfeito, professor cônsul. E mais uma dúvida aqui que surgiu, que é uma dúvida que eu fico bem interessada nesse assunto, porque o Japão ele é um país que ele está cercado por diversos países que talvez não sejam assim tão pacíficos, né? Então, são países que geram muito conflito. E aí, o Rogério, ele traz essa pergunta. Ele queria entender melhor o conflito naval com a Rússia, que é um dos países que está ali ao redor, né, do Japão, e em qual maneira isso impacta nas relações com a Rússia hoje em dia? Bom, relação com a Rússia basicamente não mudou para mim, né? Sempre tem sido a ameaça que vem do norte. E para enfrentar essa ameaça, o Japão sozinho não consegue se defender. Por isso, necessitamos de aliado. E, antigamente, no início do século XIX, esse aliado era a Inglaterra. Hoje, o nosso aliado principal é os Estados Unidos. Bom, hoje, mais que a Rússia, é a China que ameaça a nossa paz na Ásia, né? Sim, os países que cercam, né, o Japão não são
os melhores amigos, assim, nós não poderemos chamar dessa forma, né? E o Igor, ele questiona quais foram os fatores que determinaram que o Brasil fosse uma alternativa de imigração e não os Estados Unidos. Então, quais foram os fatores? Bom, então, com a vitória do Japão sobre a Rússia, aumentou bastante o racismo, né, nos Estados Unidos. Quer dizer, o Japão enviou imigrantes primeiro a Havaí, e depois, quando o Havaí foi incorporado aos Estados Unidos, os japoneses começaram a viajar para a Califórnia, né? E aí o Japão, que era um país minúsculo, venceu a superpotência daquela época, que é a Rússia. Aí aumentou o nacionalismo dentro dos Estados Unidos. Mais ou menos a situação é parecida a racismo contra chineses nos Estados Unidos. Como a China vem aumentando sua potência, aumenta também o racismo, né? Então, a situação era isso. E, enquanto isso, o Brasil abriu sua porta para o Japão. Foi um convite muito amigável, né? Foi muito bom. O Brasil nos deu muita boa oportunidade, né? É isso. Bom, fico feliz. Fala em nome dos brasileiros. Vamos lá. Agora estão surgindo também algumas perguntas mais específicas em relação ao cristianismo, né? Então, o senhor comenta ali sobre a perseguição até que realmente ocorre. E aí, a Ana Carolina, ela traz uma pergunta que ela queria entender melhor como é que o cristianismo, ele se chocava com o feudalismo. E eu aproveito também para colocar uma pergunta do Arthur, que ele já traz para os dias atuais. Como é que o Japão, hoje em dia, vê o cristianismo, se ainda existe alguma perseguição, se tem algum tipo de preconceito? Bom, eu disse que talvez o princípio do cristianismo choca com o feudalismo, né? No feudalismo daquela época existia hierarquia inspirada pelo confucionismo. Confucionismo é uma filosofia política que regula a sociedade estável, né? Então, sempre o shogun no topo, quer dizer, na verdade, é o imperador que está no topo da hierarquia. Depois, shogun, né? E havia, na época, quatro classes diferentes. Então, é uma hierarquia. Agora, no cristianismo, o Deus está no topo, mas o resto é tudo igual, não é? Em teoria. Então, essa filosofia era bastante perigoso para governantes daquela época, porque quem acredita no Deus não acredita na autoridade do imperador e do shogun, né? Bom, atualmente não existe essa perseguição, né, ao cristianismo, mas, na verdade, tem relativamente poucos católicos no Japão. Eu não sei explicar por quê, mas no Japão existem várias religiões, né? Mas o budismo é dominante. E depois vem o shintoísmo, as duas religiões
predominantes. Perfeito. Logo teremos, o Japão terá mais uma católica, então estarei lá. Então, podem contar comigo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, para trazer algumas dúvidas também, né? Já que estamos aqui transmitindo diretamente do Brasil. O Ernesto, ele pergunta quais são as ações do governo para incrementar e fortalecer os laços culturais dos brasileiros, e principalmente dos Nikkeis. Então, acredito que o senhor tem até contato direto, né, com algumas ações para tentar fortalecer esses laços do Japão com o Brasil. O senhor consegue apresentar algumas? Sim. Aqui no Brasil existe uma comunidade japonesa de 2 milhões de Nikkeis. É o maior do mundo, fora do Japão. E existem aproximadamente 500 organizações Nikkeis no Brasil inteiro. Então, para nós do governo, cada organização Nikkei funciona como Instituto Cultural Japonês, né? Porque em cada, se chama Kaikan, né? Cada Kaikan organiza algum tipo de evento cultural ou organiza curso de japonês, caligrafia, mangá, esse tipo de coisas. Então, no Brasil, há vários consulados dos Estados Unidos, Inglaterra, China, tudo. Mas o Japão tem privilégio, só o Japão que tem privilégio, que tem tantos institutos culturais no Brasil, quase 500, né? Não existe outro país com tantos. Então, para o Japão, para o governo japonês agradece muito o esforço dessas instituições, né? E o Japão tenta fortalecer a parceria com essas organizações e quando é possível apoiamos financeiramente os eventos dessas organizações. Eu acho que tem vários grupos, porque o Japão é um país que tem muita cultura, né? Então, consegue se apropriar de várias formas de cultura, mas também consegue passar, né? Então, consegue alterar a cultura, tentar transformar, e aí entrega uma coisa nova. Então, é um país que tem muita cultura, né? Acredito que seja, então, um passo aí talvez primordial nesse processo de ter tantos grupos, né, interessados em aprender, porque é um país até pequeno, mas que oferece muito. Então, é uma coisa sensacional. O Douglas, ele pergunta, com o envelhecimento da população, como o senhor enxerga o futuro do Japão e qual seria o papel dos Nikkeis brasileiros em todo esse contexto? É uma pergunta muito difícil de responder, porque é um desafio que ainda não solucionamos, encontramos uma solução definitiva, né? Mas o que estamos tentando fazer é que, bom, no caso do Brasil, Bom, ainda a sociedade brasileira é relativamente jovem, então a família que cuida dos velhos e também tem casas para cuidar dos velhos. Agora, a solução do governo japonês é que em vez de os velhos ficarem em como se chama? Asilos? Casas. Casas de repouso, asilo. Casas de repouso, né? Em vez de os velhos ficarem permanentemente em casas de repouso, abrem casas temporárias, né?
por exemplo, tipo, só quando for necessário, os velhos visitam essas casas para tomar banho, para tomar refeição. Isso alivia, né, um pouco a família que cuida dos velhos. Se as casas de asilos funcionam permanentemente, eu acho que o governo não teria dinheiro suficiente para apoiar. Mas se for temporário, quer dizer, dividimos a responsabilidade entre o governo e a família. Só dessa maneira podemos solucionar, ainda que parcialmente, o problema. Eu acho que o Brasil, no futuro, não sei, daqui a 30, 40 anos, a situação vai ser igual ou pior no Japão, né? Então, o Japão eu acho que primeiro país no mundo que está enfrentando esta situação tão grave, né? Então, nesse sentido, estamos fazendo tudo para mostrar, não sei se é possível, mas para mostrar o exemplo para o mundo. Perfeito. E agora uma dúvida minha, na verdade, que é uma coisa que na história do Japão, né, nós vemos que o Japão tem várias fases e ele se adapta muito bem. Então não é um país que fica para trás, nunca. É um país que, se está em guerra, começa a produzir armas, se não está, começa a crescer comercialmente. A minha dúvida é em relação aos dias atuais. Hoje o Japão é um país que se adapta rapidamente. O senhor acha que isso, toda essa história também impactou principalmente na questão das Olimpíadas, na questão da pandemia, que o Japão conseguiu arrumar tudo de forma muito rápida, né? Então, planejar, replanejar. Então, foram vários planejamentos que tiveram que ser replanejados. A senhora acha que essa é uma coisa que vem da história do Japão? Um país que consegue sempre estar se organizando por aquele momento? Sabe que, francamente dizendo, eu pessoalmente, eu não acho que o Japão é muito rápido. O Japão é lento. Bom, eu disse que o Japão muda de repente a posição, né? Mas só quando entra numa crise, né? Eu pessoalmente eu acho que o Japão tem que se preparar mais antes, né, para enfrentar melhor a crise. Mas é sempre assim. Chega a crise, aí muda de repente a posição. Então, agora a pandemia é outra coisa, né? Não tem como preparar. Então, chegou de repente a crise e estamos tentando tudo para enfrentar essa crise. Vamos torcer para sucesso da Olimpíada, né? Eu não sei. Outra coisa, eu não respondi a pergunta anterior sobre o papel dos Nikkeis no Japão, O papel né? dos Nikkeis, isso. Então, o papel dos Nikkeis do Japão, acho que tem dois aspectos. Um é cultural, outro é econômico. O papel mais importante para nós é mais cultural do que econômico, eu acho. Porque o Japão é um país homogêneo. E não deveria abrir a porta mais aberta aos estrangeiros. Mas, no caso do Nikkei, que tem mais adaptabilidade, né, na sociedade japonesa. Então, eles estão contribuindo muito para que o Japão abra sua porta para outras nacionalidades. Tem, nesse sentido, um papel muito importante. Outro papel
econômico é que a mão de obra no Japão, né, está sendo cada vez mais escasso. Então, nesse sentido, o Nikkei estão contribuindo. Mas isso é menos importante do que o papel cultural, eu acho. Sim, até porque acho que Nikkeis do mundo inteiro são aquelas pessoas responsáveis, né, por criar, num primeiro momento, os grupos, que aí passam a aceitar outras pessoas, né? Então, são pessoas que atraem outras para entender e para disseminar. Porque, como eu já tinha falado, é um país pequeno, mas que o mundo inteiro conhece a cultura, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem pelo menos uma noção da cultura japonesa. Então, é diferente de outros países que a gente não tem a mínima noção de como se portar ou como aquele país se comporta em meio a uma crise, né? Então, é bem interessante. Bem, pessoal, a conversa está ótima, só que nosso tempo é limitado, de fato. Tem outras dúvidas, sim, tem várias dúvidas no chat, mas devido ao tempo, de fato, não tem como responder a todas. Mas agradecemos a todas as dúvidas, a participação de todos, e principalmente, né, a presença aqui do excelentíssimo cônsul. Então, acho que é uma aula muito especial. Alguém até comentou aqui que foi uma verdadeira aula magna. E eu acho que essa pessoa sintetizou tudo que eu queria falar. Foi uma aula magna, uma aula que conseguiu trazer muitas informações de forma clara, conseguiu, então, trazer muita coisa, muitos dados de forma clara e trazer até hoje, né? Então, agora mesmo, a gente está discutindo 2021. Então, conseguiu apresentar bastante coisa e eu acho que não teremos uma outra aula magna assim tão boa quanto essa, que foi muito boa, foi excelente. Agradecemos muito ao senhor, acho que foi uma presença realmente excelentíssima, foi sensacional. Professor, gostaria de falar alguma coisa para a gente concluir as ideias, né? Bom, novamente agradecer ao cônsul pelas respostas, né, maravilhosas, bem explicadas, né? E já fazer desde já um convite, né, para uma segunda apresentação do excelentíssimo cônsul, para dar continuidade a essa conversa, né? Então, falar da atualidade e principalmente daquela fase em que o Japão começa a crescer, né? E depois ele passa a ter alguns problemas, né? Porque as empresas japonesas exportam automóveis e eletrônicos para o mundo inteiro e aí passa a ter desequilíbrio econômico. Aí, com certeza, tem uma necessidade de um trabalho diplomático muito grande. Então, essas coisas era muito interessante. Eu acho que é uma área muito rica em termos de conhecimento, em termos de história. Então, fica desde já. Eu sei que agora o cônsul tem que preparar sua viagem para a Espanha, né? Mas depois disso, eu queria que, depois que assentar as poeiras, que nós pudéssemos marcar uma outra data para fazer uma continuação, né? Nós paramos com um bom filme no meio, né? Vamos ver se a gente tem uma segunda parte desse filme. É o que eu espero e eu acho que os alunos também esperam isso, né? Mas, de qualquer jeito, hoje, então, muito obrigado, né? E vamos nos falar novamente. Deixa eu falar um pouco, né? Então, como o senhor Francisco falou, então, a partir de maio, eu vou passar a trabalhar na Espanha. Na verdade, não é Madrid, nas Ilhas Canárias, Gran Canária. Lá o Japão tem uma base de navio pesqueiro de atum, né? Aí, bom, no Brasil, no total, eu morei quase 13 anos, né? E sou muito grato aos todos os brasileiros pela receptividade, né, e carinho
E como uma forma de agradecimento, eu pensei na realização desta palestra. E, então, eu gostaria que, nesta oportunidade, refletissem sobre a relação com o Japão, né? E que pesquisassem vocês mesmos sobre a história do Japão. E, bom, eu espero ouvir o resultado da pesquisa de cada um quando eu retornar ao Brasil novamente. Agora, quanto à segunda palestra, eu vou precisar de um pouco de tempo, ou, se não for possível, eu vou pedir para meu colega fazer a segunda parte desta palestra sobre a história, né? Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a Francisco, Gabriela e demais pessoas, né, que organizaram esta palestra, oferecendo esta oportunidade de apresentar a minha visão sobre a história do Japão. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. Arigatou. Acho que se o Muito senhor obrigado. queria agradecer a receptividade brasileira, com certeza conseguiu, porque foi um ótimo presente essa palestra. Acredito que todo mundo vai sair bem feliz hoje, vai começar um final de semana aí bem feliz. E nós sim estudamos a história do Japão. Eu já estou na minha 5ª vez fazendo o curso, sou uma aluna bem repetente, então já estou fazendo. E para quem já conhece, né, a gente tem um curso, então, um curso da história do Japão. Nós estamos, inclusive, começando amanhã a aula 8. Vou mandar o link para vocês se inscreverem até para participarem. Acredito que também é bem interessante, complementa bem até a palestra do Consul, então acredito que vocês vão gostar bastante, estão todos convidados. E por fim, eu agradeço então a participação de todos, agradeço principalmente a participação do Consul Akira Kusunoki, que teve a disponibilidade, né, de trazer aqui essa aula, que foi sensacional. Então, todo mundo está muito feliz. Se o senhor der uma olhadinha ali no chat, já vai perceber a animação. Então, já é uma coisa bem, bem grande, o pessoal adorou. Agradeço também ao pessoal do consulado do Japão, né, aqui em São Paulo, que também nos auxiliou em todo o processo, com os quais mantivemos contato. Foi bastante importante, né, ter essa relação. E, por fim, agradeço também a equipe Abrademe, né? Eu faço parte da equipe, o professor Francisco, o Felipe, que está ali também, ele é o responsável por gravar as aulas, a professora Cristiane, que está comentando também no chat, então também está agradecendo a aula, inclusive. Enfim, agradecemos então também aos alunos, todo mundo aqui que participou da aula, que está comentando, que está participando, que ficou animado com o assunto e compareceu aqui. Foi bem interessante, acredito que todo mundo saiu aí vai sair com um sorriso no rosto agora, com certeza. E bem, pessoal, ficamos por aqui, porque deu nosso horário. Eu disse que o horário é limitado, viu? Então, deu nosso horário e agradecemos, então, demais a todos vocês e principalmente ao nosso cônsul, Akira Kusunoki, que estará para sempre aqui nos nossos corações, nos corações dos brasileiros. Obrigada, pessoal, e bom final de semana a todos.